Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E é um prazer tê-los aqui comigo nesse momento da noite em que vocês estão levando informações de saúde, qualidade de vida e seu bem-estar. Hoje à noite nós estaremos falando sobre a saúde da criança e o adolescente nessa pandemia. E é com a psicóloga, professora Fernanda Pires Jäger, que vai falar para você sobre esse assunto que é de interesse a todos. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado, porque tu não é só psicóloga, professora, tu é mãe, né? Tu é esposa e tudo, e tu dedicou esse tempo agora para estar comigo no programa Fala Doctor, para falar sobre esse assunto que eu vou te falar. Eu, como tenho filhos, para mim também é muito importante. Muito obrigado pela tua vinda. Bom, obrigada, Douglas, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui prestigiando e contribuindo, né, com algumas informações junto ao teu programa, né, que é um programa bastante reconhecido na nossa comunidade. Então, assim, é um privilégio. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui contigo hoje. Eu também. Obrigada pelo convite. Então, vamos falar sobre esse assunto, porque a criança sempre ela teve uma liberdade, né? E nesses últimos tempos, essa liberdade foi cortada. Por uma segurança, né? Por uma segurança à saúde da criança, porém, envolvimentos emocionais se constituíram de uma forma em que a criança, muitas vezes, ela ficou à mercê, por exemplo, de uma atenção, o que está acontecendo, começou a ficar mais nervosa, certo? E os pais não são psicólogos. Os pais são pais. Eles tentam, com a sua atenção, o seu carinho, o seu amor, tentar mostrar para ele que isso é uma passagem, que apenas é uma passagem que vai passar e que vai acabar. Mas durante todo esse tempo, não é bem assim. Tem que ter alguém para estar amparando de uma maneira diferente, porque vários transtornos durante esse tempo apareceram, certo? Com certeza, assim, né, Douglas, depois que nós tivemos, então, né, a pandemia, né, essa tragédia, acho que na vida de todos nós, porque o impacto que ocorreu na vida de toda a população foi bastante significativo. As crianças e os adolescentes, eles ficaram muito mais suscetíveis a isso. Por quê? Porque as escolas foram fechadas, né? O ensino passou a ser de maneira remota, então a criança ficou bastante focada então, nas atividades no contexto doméstico. Além disso, as atividades extracurriculares, né, que muitas crianças frequentavam, também foram suspensas. Enfim, né, a nossa vida, a vida da nossa sociedade se modificou de uma maneira profunda. Então, frente a isso, muitas crianças, né, e também os adolescentes, eles passaram a manifestar algumas características, né? Primeiro, num primeiro momento, inclusive, a gente é primordial entender os períodos da pandemia, né? Então, naquele primeiro momento ali, ficar em casa com a família, né? Alguns dias, né? E a gente ouviu muitas pessoas dizendo assim, seriam 15 dias, né? Num primeiro momento. E isso foi se transformando, então, né? Num ano, né? Agora a gente já está no segundo ano. E os efeitos, né, que isso traz, né, a médio, né, e longo prazo são bastante significativos. Por quê? Porque a criança, num primeiro momento, ela fica com medo, ela fica receosa. Depois ela começa a sentir os efeitos do isolamento, né, porque muitos pais, né, retornaram às suas atividades profissionais, então não conseguiam dar a atenção que exigia, né, para o trabalho também docente ali, né, para o aprendizado da criança.
Então, tudo isso acabou afetando de uma maneira muito significativa, até mesmo a autoimagem, né, as dificuldades relacionadas à atenção, né, então isso apareceu muito recorrentemente, né, as crianças com bastante dificuldade de ficar, né, um tempo significativo na frente, né, do computador, prestando atenção na aula, porque também, né, o tempo de atenção que uma criança pode estar, né, na frente de uma tecnologia é bastante restrito. Então, e antes da pandemia, né, o recomendado era que uma criança não ficasse muito tempo exposta aos recursos tecnológicos. Na medida em que, né, foi passando o tempo, se observou que elas ficaram cada vez mais, né, presentes e com a tecnologia ali na sua rotina, no seu cotidiano sendo incorporado. Então, o uso excessivo, né, das tecnologias é algo que vem preocupando muito, né, os profissionais da área da saúde, especialmente, né, na psicologia, na psiquiatria, porque a gente tem visto, inclusive, alguns debates no sentido assim de transformar essa realidade de alguma forma, dar suporte para as famílias, né, e também para as próprias crianças que estão e adolescentes que estão vivenciando, né, essa condição, né, a dependência em telas é algo que vem crescendo muito nos últimos tempos e traz um risco muito considerável, né, para a saúde mental, então, né, dessa criança e desse adolescente. Principalmente porque tira muitas vezes outras atividades que são importantes, né, experiências. A gente sabe que a criança ela não aprende só pela informação, pelo conhecimento. Né, ela aprende pela experiência, ela se desenvolve a partir também da vivência de diferentes, né, realidades, do convívio. Né, então, quando ela vai para a escola, ela não está somente lá adquirindo conteúdos, mas ela está convivendo, ela está interagindo, ela está também aprendendo a resolver problemas, né, a negociar, né, com os colegas, né, uma determinada brincadeira, uma determinada atividade. Então, é importante, né, esse convívio. Então, a situação de isolamento, inicialmente, depois o distanciamento, ele trouxe alguns prejuízos nesse sentido, porque a criança e o adolescente também, eles estão num período sensível para desenvolver determinadas habilidades. E se eles não vivem determinadas experiências, isso pode impactar num atraso, né, no seu desenvolvimento. Uhum. Olha só, estava agora prestando atenção no que estava falando e às vezes me chama a atenção nessa situação do descontrole emocional dos pais. Uhum. Que eu acredito que isso também tem relevância, que a parte tecnológica, os jogos, por muitas vezes assim os pais eles tem uns que até preferem que os filhos fiquem envolvidos com isso para né, para ficar ali naquele canto e ficar, né, longe do mundo onde aparece mais a questão crítica da pandemia. E outras vezes os pais com assim mais nervosos e que estão lá fora, trazem o nervosismo para dentro. As crianças, elas percebem, que elas são muito perceptivas e elas começam a ter uma ansiedade. Em muitos casos, crianças que eram mais tranquilas, elas começaram a ficar mais ansiosas. E onde eu quero chegar? Por vezes chegam muitas crianças na minha clínica com um apertamento dentário. Né? Não chega a ser um bruxismo, mas um apertamento dentário. E que crianças que vêm com pacientes que eu já conheço há tempo e que eram tranquilas. E eu nunca tinha escutado da mãe, né, que ela estivesse fazendo apertamento dentário. Então, claro, usando esse exemplo, né, da questão da ansiedade, por meio da ansiedade dos pais, ou também da ansiedade dos jogos, que a criança está ali tensa e, né, a gente vê isso, que às vezes fica tensa, então isso tudo vai somatizando. Para essa criança, quando chega no teu consultório,
Como que tu trata esse caso? Como que tu releva? Como que tu trata isso? Geralmente o trabalho com crianças envolve intervenções amplas, né? Não só com a criança. Então a gente trabalha muito com a família, porque, né, a família que vai dar o direcionamento e muitas vezes vai ajudar essa criança então a ressignificar, a revivenciar alguns aspectos. Então, né, a psicoterapia através da ludoterapia, né, é uma das formas, é uma das estratégias para auxiliar a criança, então, a reorganizar a sua rotina, reorganizar também, né, o significado que ela atribui àquele jogo ou àquela atividade que ele está realizando. E tem um aspecto que tu trouxe, assim, que é a exposição a um grande grau de estresse, que é o que está trazendo consequências bastante danosas, digamos assim, para a criança. Então, a criança atualmente, né, frente à realidade que a gente está vivenciando, ela fica mais tempo, né, com restrições, então ela convive, né, tem limitações, deixa de ver pessoas que talvez ela estava acostumada a ver. Os avós ou, né, outros familiares que moram em outras cidades ou na mesma cidade, mas que tem alguma comorbidade com a qual ela não pode interagir, os próprios amigos, pessoas queridas, enfim, né, com as quais ela não passa a não interagir mais. Atividades que ela deixa de fazer. Então, assim, é um sofrimento, é uma perda, são muitas perdas, né, muitas vezes somadas a situações de crise. Então, muitas vezes dentro, né, ela está ali, ela está vendo tudo o que está acontecendo, ela está vendo que a família está preocupada, né, que tem alguém doente, que tem alguém que está com alguma dificuldade, de diferentes ordens, né. Então, isso faz com que ela fique mais exposta ao estresse, né, e acabe sofrendo e trazendo como consequências, então, né, um aumento da ansiedade, né, situações, a gente tem visto também um aumento de quadros mais depressivos, né, manifestações depressivas, transtornos de estresse pós-traumático também, né, mas a ansiedade é algo que realmente vem se acentuando e até mesmo alguns quadros fóbicos, né, que podem se apresentar. Então, a criança não quer mais sair de casa, ela não quer mais ir na rua, ela tem medo, né, de ir para o espaço público, né, em função da contaminação. E que todos esses transtornos eles podem virar causa para futuros problemas quando adulto, não é? E que isso nós vamos ver daqui a pouquinho no segundo bloco. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltando ao segundo bloco, com a psicóloga, a professora Fernanda, e então nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito de tudo que acontece com uma criança nessa pandemia, né? E a ansiedade aumenta mais nelas e os transtornos vêm. E esses transtornos, eles têm que serem tratados e superados, porque na fase adulta dessa criança,
vai estourar muito mais situações que, por essa situação crônica que se tem, se não for tratado, então no futuro teremos aí um adulto mais complicado, né, com doenças até mais severas. Douglas, é importante destacar isso, assim, que o trabalho com crianças e adolescentes, ele se dá de uma forma muito mais preventiva, né, do que até curativa. Os primeiros sinais, assim, quando a criança começa a ter alguma alteração comportamental, quando ela começa a manifestar dificuldade na alimentação, dificuldade, né, para dormir, alguma dificuldade, por exemplo, chora muito facilmente, né, frente a alguma adversidade, ou quando ela está com algum medo, né, muito intenso, então começa a manifestar algum quadro mais fóbico, tem medo de elevador, medo de cachorro, medo de sair de casa, né? Esse tipo de comportamento é um sinal, é um indicativo, né, de que tem alguma dificuldade que está sendo apresentada por ela. Então, sempre é fundamental que se procure, né, orientação, né, assistência dos profissionais da saúde, né, e a terapia é uma das formas, né, de observar, de avaliar. Então, né, geralmente o psicólogo ele vai avaliar a criança, vai identificar quais são as manifestações, né, sintomatológicas que ela está apresentando, que dificuldades, né, a que dificuldades aquilo está relacionado, e aí ajuda a família e a própria criança a reorganizar, então, né, a sua vida e ressignificar aquela situação que está trazendo sofrimento para ela. Às vezes, nós estamos, né, frente à pandemia, mas não é só a pandemia que vai despertar, né? Na verdade, outras situações, né, conflitos que podem estar ocorrendo no contexto doméstico, algum tipo de afastamento, então, né, de pessoas queridas para ela, né, até a perda de algum animalzinho de estimação, que muitas vezes também se soma com tudo isso que ela está vivenciando e que nós estamos vendo atualmente, e pode gerar um sofrimento. Daí esse sofrimento ele precisa ser observado, né, ele precisa ser tratado, né, ela precisa falar sobre aquilo que está sentindo. E obviamente que as crianças elas não falam como os adultos, claro, né? Então o adulto vai para uma sessão de terapia, ele vai, né, contar o que aconteceu, ele vai falar. A criança ela traz através do brincar, então aqueles conflitos, aquelas dificuldades que ela está apresentando, então ela acaba trazendo na ludoterapia, né, essas questões, e aí a gente vai trabalhando, né, no sentido de auxiliar ela a ressignificar todos esses conflitos e dificuldades. Fato importante é que muitas vezes nessa fase que está acontecendo a pandemia, são fases importantes na formação da criança, né? Formação psíquica, formação também educativa, por exemplo, crianças na alfabetização, né? Aprender a escrever. Então, nesse momento elas estão tendo uma dificuldade, porque não está tendo aula presencial, e que isso compromete bastante. E não só isso também, como na parte de ler, né? De interagir. E eu acredito que todos esses fatores e outros relacionados também vão repercutir no futuro. E chegam para ti esses problemas. Muitas vezes, alguns adultos, eles vão já apresentar, né, uma sintomatologia, um quadro de sofrimento psíquico muito mais acentuado em função de dificuldades que já passaram a ser apresentadas na infância, mas aquilo foi muitas vezes visto como algo passageiro, como algo que, né, daqui a pouco isso se resolve, então muitas vezes negligenciado. Então é importante que não dê, né, que os pais
os familiares que estão acompanhando as crianças e professores também, né, nas escolas, possam já identificar essas dificuldades, essas fragilidades e fazer, então, né, o encaminhamento. Quadros, por exemplo, de depressão, às vezes a pessoa se confunde muito, né? Na adolescência isso é bem recorrente, então a pessoa acha que está dormindo demais, não quer sair de casa, não quer falar com os amigos, não quer fazer nenhuma atividade com a família, só dorme muito, e aí muitas vezes até entende-se que aquilo é digamos assim, a pessoa está com preguiça, é algo normal da adolescência, né? Na própria infância também, né? A criança pode apresentar essas manifestações, né? Muito sono, muita irritabilidade, né? Pouca paciência para lidar com as situações adversas que trazem algum tipo de inconformidade para ela. Também, muitas vezes, um comportamento mais agitado, né? Dificuldade para dormir. Então, a criança, às vezes, é muito tarde, a família está cansada, querem dormir, a criança não dorme. Então, tanto o excesso, né, de sono, quanto, por exemplo, a dificuldade para dormir podem ser, né, manifestações recorrentes, né, nesse período, que podem trazer consequências, né, se não forem trabalhadas, né, isso pode mais adiante trazer consequências para a vida adulta. E quando chega, né, nesse período, né, eu costumo dizer, uma coisa é você trabalhar com uma criança que está em processo de formação, né, que tem toda ainda está aberta para novas experiências, tem mais facilidade, né, para aprender coisas novas, do que alguém que chega já com uma vivência, com uma história de 20, de 30 anos, né, você modificar é muito mais difícil. Com certeza. Então, né, o tratamento precoce, né, a intervenção precoce, ela sempre é mais resolutiva, mais efetiva, né, e traz, né, também bem-estar para a família como um todo, assim, para todos, especialmente para a pessoa que está sofrendo, né, no caso a criança, o adolescente. Me diz uma coisa, e os pré-adolescentes, que eu chamo os pré-aborrecentes, né, que é aquela fase mais complicada, sabem tudo e ao mesmo tempo não sabem nada, como é que está sendo essa fase dentro do que está acontecendo e que tu está vendo aí, que está chegando para ti? Bom, a adolescência, ela é um período por si só, assim, é um período bastante complexo, né? E muitas vezes eu sempre, né, eu além de trabalhar com adolescentes, além de ministrar disciplina relacionada a isso, né, eu costumo dizer, né, que as pessoas elas chegam nessa fase e com muitas questões, né, e com uma necessidade muito grande de autonomia, né, de independência, de afirmação, também, né, de um necessário, importante afastamento dos pais, porque, né, porque o adolescente ele tem que constituir a sua identidade, claro, né, então ele precisa ter esse afastamento ótimo, que eu digo, assim, em relação às figuras parentais, para que ele consiga descobrir quem ele é. Começar, né, a aprender sozinho, né? Aprender sozinho, né? Fazer as coisas sozinho. No entanto, o que nós vimos, o que eu tenho observado assim nessa pandemia é que há uma dificuldade muito grande, né, dos adolescentes estarem vivenciando aquilo que eles precisam nesse período, que é o convívio com o grupo de iguais, né, que são, né, os outros adolescentes. E também, né, ter esse afastamento ótimo que eu digo. Então, isso em função, né, da própria situação de distanciamento, né, e aulas que estão ocorrendo, né, de uma forma remota ainda. Claro que algumas escolas já voltaram, muitos adolescentes já voltaram também. E eu vejo que isso acabou, em certo sentido, isso também trouxe um
maior bem-estar para alguns adolescentes. Eu tenho visto, assim, né, na prática, que muitos estão vivenciando esse processo de uma maneira bastante positiva, porque voltaram a ter uma vivência, né, com os seus grupos, né, com a realidade, sair no mundo lá fora, né, realmente é algo muito satisfatório para eles, né, para todos, né? É verdade. Então, para os adolescentes mais ainda. Então, é um período que pode se intensificar, então, essas manifestações, por exemplo, né, o adolescente ficar também mais irritadiço, mais revoltado, né, sentir, assim, uma necessidade de externalizar muito através do corpo, algumas manifestações, mas isso é esperado, né, então, assim, essas características que são muitas vezes rotuladas nos adolescentes, né, deles serem mais rebeldes, de serem mais, né, terem alguns comportamentos mais ofensivos, enfim, podem ocorrer, mas, né, não necessariamente todos vão apresentar essas manifestações. Então, é importante dizer isso também. Nem todos, né, alguns adolescentes passam por esse período, assim, de uma forma mais tranquila. Mas também é importante que os pais estejam atentos, né? Se está tão tranquilo assim, né, tem que observar de uma forma mais atenta, porque pode ter alguma dificuldade também que o adolescente está tendo de expressar o que está sentindo. É que nem guri arteiro, né? Se está quieto, alguma coisa está acontecendo. Porque realmente, né, é um período, assim, de turbulência, né, que a gente chama. É um momento de turbulência, é a transformação corporal, da própria imagem, né, que a pessoa tem de si. Então, ela tem que lidar com vários lutos, né, então... Desafios, né, ela tem que abandonar aquele ser infantil e entrar no mundo adulto. Então, são muitos desafios e muitas, né, dificuldades que podem se apresentar. As responsabilidades aumentam. Sim, né? Então, passa a ter também uma cobrança da família, né? Bom, até então você era criança, você podia fazer isso, agora não, agora, né, você tem que corresponder a uma... Muitas vezes as crianças querem ser adultos e os adultos querem voltar a ser crianças, né, porque nesse decorrer do tempo, quando a gente vê que a gente fica com mais responsabilidade, a gente quer voltar lá, né, para aproveitar um pouco mais, mas daí já não tem volta. Isso foi o que me remeteu agora, quando tu falou, né, da adolescência, né, que ela tem que pegar e sair, né, sair do momento que ela estava, procurar uma independência, para ela começar a achar aquilo que ela vai poder fazer com mais responsabilidade. Né? Então, dentro dos teus casos, quais os mais complicados que tu vem resolvendo, que tu vem tratando? Eu não posso falar dos meus casos aqui, assim, mas eu posso falar de maneira geral um desafio para a psicologia, forma, né? Exato, claro. Então, assim... Respeitando essa parte ética. Do sigilo a gente tem. Mas que isso aí, às vezes, abordando, se vê que tem realmente casos bem complicados. Os casos mais desafiadores, assim, no meu entendimento, que tem chegado muito na psicologia, né? Envolvem, e especialmente assim na adolescência, que é um período de crise, né? A gente diz que é um período crítico, é um período de crise, né? Não só para o adolescente, mas, né, a gente costuma dizer que a família toda fica adolescente quando tem um adolescente, né? Exatamente porque naquele momento as transformações elas são tão intensas que exigem que as pessoas, a família de maneira geral, possa se integrar nesse processo, possa, né, participar e acompanhar este adolescente no processo de adolescer. Então, existem fenômenos recentes, assim, que não são tão recentes, mas que atualmente eles estão se agravando, que são quadros de automutilação e também de ideação suicida, né? Então, que tem um aumento bastante significativo atualmente no que tange a questão da procura.
e que são muito desafiadores, né? Porque realmente envolvem muito sofrimento, né? Muita dor, né? Para uma pessoa, né? Para um adolescente, ou, né? Até mesmo a gente está vendo isso já na infância, né? Então, para isso acontecer nesse período de vida, é porque a criança, ela realmente está né, sofrendo, ela está tendo dificuldades de lidar com esses desafios que passam a ocorrer na sua rotina. Né? E que muitas vezes se referem a algo maior, né, como a gente está vendo agora. Né? Então, as impossibilidades, né? O adolescente ele precisa desenvolver essa autonomia, como tu falou, né? Também uma autoestima, né, positiva, uma autoimagem positiva, e muitas vezes ele apresenta dificuldade nesse processo e passa, né, a transpor essa dor no próprio corpo. Então é algo que realmente é muito grave, é muito sério. E chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção. E tem casos, inclusive, assim, né, nos adolescentes, a gente sabe que tem até fenômenos coletivos nesse sentido. Então, é bem importante. É bem importante. Bom, Fernanda, eu gostaria de ter um terceiro bloco. Porque, olha, é muito bom conversar contigo, né? E de ter a tua experiência aqui, falando para o nosso público. Mas eu sempre peço aquela mensagem no final do programa, aquela mensagem dentro da tua experiência, e tu como uma ser humana incrível, né, que passa a sua mensagem para esse público que nos assiste. Bom, eu acho que é importante destacar, assim, que enquanto profissional, enquanto ser humano, né, espero que a gente consiga logo superar, né, todos nós, né, de maneira coletiva, apoiando uns aos outros, né, e porque realmente, assim, esse momento é um momento que a gente sabe que está passando, né, a gente está tendo muitos desafios, né, não só os profissionais da saúde, que eu acho que nesse momento estão com desafios muito grandes frente a essa questão da pandemia, né? Até pela exposição a riscos e, enfim, mas a gente sabe que todos, né? Todos nós estamos sendo afetados por esse quadro, mas, né? Com apoio, com diálogo, né? Com solidariedade, com suporte, né, suporte profissional. Exato. Então não deixar de buscar, né, essa referência, né, os profissionais de saúde, né, independentemente da área, eles estão aptos a avaliar, identificar e fazer os encaminhamentos necessários. Então, assim, é muito importante, né, que quando se identifique alguma situação que envolva a saúde mental, que afeta a saúde mental, né, de uma criança ou de um adolescente, que se possa, então, fazer, né, o acolhimento dessa situação e os encaminhamentos necessários. Maravilha. Bem, Fernanda, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo no programa Fala Doctor, que para mim foi um prestígio muito grande estar junto contigo, né, além de ser uma excelente profissional, uma excelente pessoa, e contribuir, né, com o teu conhecimento para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Foi um prazer enorme. Adorei. Né, uma experiência boa. E parabéns pelo programa. Obrigado. Então, e vocês merecem esse programa, porque aqui você recebe aquela mensagem de quem sabe o que está falando. Uma excelente noite para todos e que Deus esteja sempre com vocês. Uma boa noite.